Dia 13 de novembro de 2021, estamos voltando aqui com nossos estudos matinais. Tenham todos um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus reverbere os vossos corações nesta condução deste dia e nos próximos também. Então, meus irmãos, estamos aqui ainda na página 13 do primeiro capítulo do livro O Evangelho de Marta, canalizado. Então, a palestra que Jesus deu no início, quando Jesus explicou o perdão e explicou a purificação da alma através do choro e do arrependimento, a limpeza da consciência. E Marta ficou atônita. Então, continuando a leitura aqui, a segunda narrativa de Marta, né? Eu estava espantada ao ouvir Jesus falar. Por quê? Porque quando há uma voz que fala, essa voz emite uma frequência. Então, o Pai, eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus ele falava, o mundo se derretia. Por quê? Porque ele estava em fase com o Pai. Então, quem falava, na verdade, era o eu de mim, o eu de você. É o eu maior, o eu que, quando ele fala, o mundo se derrete. Então, aqui está implícito todos os ensinamentos de Joel. Todos os ensinamentos do caminho infinito vêm com base nestes evangelhos. Talvez no evangelho de Mateus, de Lucas, mas também está implícito aqui no encontro de Jesus com a família de Lázaro, Marta e Maria. E então, ele voltou novamente para mim e Lázaro. Então, Jesus continuou a falar com Lázaro e Marta, né? Marta e Lázaro, tentem perdoar a Maria. Tentem perdoar a Maria. Completamente, totalmente, de forma que não reste sequer uma sombra de condenação. Então aqui quando ele fala de perdão, a gente tem que entender que o perdão é primeiro apagar de nós mesmos aquela resistência que nós temos com o passado da pessoa. Ou seja, a pessoa ela tem um passado, tem um crime, tem alguma coisa que ela fez. Então a gente precisa soltar isto, porque se nós não soltarmos isto, nós vamos ficar apegados ao passado, criando o efeito Zenão quântico. Então a mecânica quântica explica o funcionamento e a nossa existência dentro deste universo que é o próprio Deus. Então precisamos entender isso. Não é fácil para uma alma viver sobre uma salva de acusações. Por quê? Porque a projeção, quando a gente projeta, o espírito sente, a alma sente. Então é muito difícil, não é fácil viver sobre uma condenação do passado. Então precisamos soltar. Então, da mesma forma, vai para você que, por exemplo, se encontra numa determinada situação de condenação de sua família, então é necessário muitas vezes que você solte a sua família. Solte, liberte-os destas mazelas em seus corações, liberte-os, ou seja, solte-os. Se mude, vai para um lugar distante, faça um trabalho de ressignificação, de impersonalização, depois volte a visitá-los de vez em quando. Então isso a gente vai trabalhando em nós mesmos, essas questões de sombras, né, gente? Tu querias realmente proteger Maria das pedras que aquelas pessoas iam atirar-lhe? Então Jesus perguntou se realmente Lázaro queria proteger Maria, das pedras que o pessoal queria atirar. Mas acusações e sentença, elas são pedras invisíveis que são atiradas à alma. Acusações e sentenças, a gente recebe aquilo. E aquilo a gente recebe intrinsecamente dentro do sentimento que atinge a nossa alma, que faz a nossa alma ficar assim, bem encurtada e pequena. Por isso que muitas pessoas é muito difícil soltar, porque a alma dessas pessoas está minúscula, querendo sair, pulsar, e cria-se aquela resistência ao amor por causa dessas questões, né, gente? A capacidade de perdoar é um poder curativo e aplicando-o com sabedoria, vocês podem providenciar
grande ajuda a vocês e a outros. Então, quando nós nos perdoamos primeiro, perdoar é nos perdoar, a gente acaba perdoando as outras pessoas também e ajudando as outras pessoas. Porque o mal, ele flui, o mal e o bem é uma crença universal em dois poderes, mas só que essa crença não é minha, não é sua, não é de ninguém, ela é impessoal. Então ela flui, ela fica no nível mental da humanidade. Então, o que acontece? Quando nós ressignificamos, nós trabalhamos nossas sombras psicológicas e nos auto-perdoamos, ou seja, perdoamos a nós mesmos, e aí começamos a perdoar o próximo, porque a gente entende e a gente vai liberar esse sentimento de compaixão. Encontre esta habilidade e depois tanto a vossa vida como a vida à vossa volta serão mais brilhantes e limpas. Oh, em si. Metafísica, gente, isso é metafísica, isso é colapso da função de onda, isso é campo eletromagnético. Seguindo aqui então, Jesus e seus discípulos passaram a noite na nossa casa. Então, retomando a narrativa de Marta, dizendo que Jesus e seus discípulos passaram a noite abençoando a família de Marta, passaram a noite na casa de Marta e de Lázaro e de Maria. No dia seguinte, pela manhã cedo, Maria virou-se para Lázaro e para mim com um pedido. Eu devo ir com Jesus. Ele permitiu isto e peço-vos que entendam e me libertem. Eu irei de qualquer forma, mesmo que me proíbam, mas peço-vos, deixe-me ir em paz. Então, Maria, tocada pelo Espírito, tocada pela missão, tocada pela verdade, decidiu seguir ao Mestre. E, querendo ou não querendo, gente, este é um caminho solitário. Este é um caminho quando nós decidimos, não há família, não há coisa deste mundo que nos ataquem, não há profissões, não há dinheiro, não há nada. É uma dedicação, e nós vamos largando passo a passo essa dependência do homem cujo fôlego está em suas narinas, para seguir aos ensinamentos do Mestre Jesus, que está entre vós. Nele, a verdade, nele Deus desceu à terra e fala às pessoas, viu? O próprio encarnado, descendo e falando e ensinando como que é viver a lei do amor. E ele não permite que todos vão com ele, mas a mim ele permitiu. Eu peço-vos, deixe-me ir. Eu disse em resposta. Por que é que ele precisa de uma donzela entre discípulos masculinos? Aí já vem a crença, né, gente? Já vem o ego pulsando na pessoa. E dentro dessa pulsação intrínseca existe o quê? Inveja, sentimento de inveja. Olha aí, ó. Despertou o sentimento da inveja de Marta, que disse e pensou o seguinte, o ego já veio, né? Por que ele precisa de uma donzela? Porque Maria era uma mulher bonita, Maria era uma mulher cobiçada, Maria trabalhava como uma mulher que mantinha relações com outros homens e era desejada por outros homens também. E ela decidiu seguir a vida de devoção ao Mestre. E aí despertou essa inveja, esse ciúme da Marta. E tantas coisas más disseram sobre ele, agora dirão de uma meretriz caminha com ele para lhe agradar. Agora dirão que uma meretriz caminha com ele para lhe agradar. Então aí ela pensou, voltou de novo, desceu. Teve uma compreensão inicial e aí ela voltou de novo para o pensamento humano de julgamento, de crítica. Tá aí, ó. Agora dirão que uma meretriz caminha com ele para lhe agradar. Ele não se importa com tais intrigas. Sim, as pessoas frequentemente pensam e falam mal sobre os outros. Ele chama-lhe de pecado perante Deus. Porque Deus é um, gente. A consciência é una. E quando a gente fala mal de alguém ou de outros, nós estamos falando mal de nós mesmos. Porque Deus está em nós como em todos os outros seres e coisas. Substância de todas as coisas. Quem é? É a consciência. Eu própria também não fui melhor até agora.
mas agora tenho oportunidade de viver pura e brilhantemente. Eu costumava pensar que podia amar, mas aquilo não era o amor verdadeiro. Na realidade, eu queria amor para mim própria, ou seja, interesses particulares, ego. Eu queria ser amada. Eu, para mim própria, procurava atenção e veneração dos homens. Eu queria para mim própria o carinho e admiração da minha beleza. Meu e minha, né, gente? Joel sempre traz esses pontos críticos. Nossa linguagem, isso é meu, isso é minha. Meu ego, meu isso, meu aquilo, meu não sei o que. Então, isso tudo é reações egóicas, reações humanas. Mas Jesus, ele voltou-me, Mas Jesus, ele salvou-me, uma extraviada do mal em mim. Mas Jesus salvou, porque o que Jesus fez? O Espírito tocou o coração, né? Então libertou-a da extraviada do mal. Eles queriam atirar-me pedras, mas ele próprio me protegeu, dizendo. Então aqui, gente, já mudou um pouco a narrativa. Quem fala aqui é Maria, explicando para Marta, tá ok? No texto aqui, vou fazer uma ressalva e uma correção aqui para vocês, tá? No texto não está implícito aqui a narrativa de ambas, tá? Então, nós vamos deduzindo aqui e caso nós voltaremos atrás para a correção, tá ok? Então, não vai ficar nada de fora deste estudo. Vocês julgam-na, não sabendo nada sobre ela. Vocês julgam não sabendo o que é verdadeiramente pecado e o que é o amor. Então aqui está falando Jesus sobre a acusação de Maria. Que aquele que pensa que ele ou ela não tem vícios e vive sem pecados, que atire a primeira pedra por malícia. E a multidão acalmou, e ele continuou: não julguem e não serão julgados. Perdoem os outros e Deus perdoar-vos-á vocês. E então ele colocou o meu cabelo gentilmente, então ele tocou meu cabelo gentilmente e ele disse: minha pura alvorada, não peques mais, pensando que és uma pecadora. Ele próprio irradia tal luz, tal paz. Ele próprio é amor incomensurável. Eu objetivei a minha irmã. Voltando aqui, gente, vamos corrigir aqui. Eu objetei a minha irmã. Maria, tu meramente te apaixonaste outra vez. Ele ergueu-se por ti perante as pessoas e tu já te apaixonaste outra vez. Não é isso. Tudo aquilo que no passado eu chamei amor não conta. Antes eu não conhecia o verdadeiro amor. Isto não é fácil de transmitir em palavras. Sim, é sentimento, né, gente? Sentimento da presença. E quem serás tu para ele? Então aqui é tá vendo aqui uma conversa entre Maria e Marta. Tá? E no meio desta conversa vem os diálogos de Jesus que teve com Maria naquela situação da pedra, das pessoas querendo julgá-la e atirando a pedra. E quem és tu para ele? Pergunta Marta. Uma discípula, e eu aprenderei a verdadeira vida. Neste momento Jesus entrou na sala, veio até nós e amparou Maria e voltou-se para nós. Suplico-vos, deixem-na vir comigo. O seu destino está a ser decidido agora. Mas que dirão as pessoas quando houver uma mulher entre os teus discípulos, uma entre os homens? Não temas, Marta. Séculos passarão e as pessoas dirão que entre os meus dignos discípulos havia também uma mulher chamada Maria. Grande mestre. Maria foi com Jesus. O meu irmão Lázaro e eu, então aqui a Marta está explicando, né, o que realmente aconteceu após a liberação. Então Maria foi com Jesus. O meu irmão Lázaro e eu deixamos-la ir, ainda que relutamente,
Desde então, ela e Jesus quase nunca se separarão. Ela tornou-se a sua mais chegada companhia e discípula. E eu, por muito tempo, eu estive longe do treino direto, mas mais tarde chegou para mim a altura do aprender as profundas verdades diretamente. Para isso eu iria precisar, enquanto amadurecia, de compreender muitas coisas e de me livrar de muitas imperfeições da alma. Por quê, gente? Porque existia muito julgamento nas questões do pensamento de Marta, muito julgamento, muita inveja e ciúme da própria irmã. Então ela precisava limpar estas coisas para, por fim, estar apta também a receber esses ensinamentos na consciência. Gente, então aqui, ó, tudo é consciência. Então quando Jesus diz que precisamos estar preparados, é que precisamos limpar a nossa consciência. Primeiro, se arrepender, nos aceitarmos e depois praticarmos os princípios espirituais. Meditar, contemplar a presença de Deus. Então nós encerramos aqui o capítulo número 1 deste estudo, tá? E estamos entrando no mesmo vídeo, olha que interessante, gente, tá? Então temos 16 minutos de vídeo até aqui. Então nós vamos entrar no capítulo 2. Mas, não. Vamos iniciar o capítulo 2 no próximo vídeo. Então eu quero fazer um comentário aqui do nosso estudo, do que foi lido até agora, neste primeiro capítulo de Marta. Então, gente, quando um ser de luz, ele começa a ensinar, ninguém entende nada. Automaticamente, um ou dois vão entendendo passo a passo o que aquilo significa. E quando aquele ser ele começa a entender, ele começa a amar aqueles ensinamentos, começa a praticar, começa a seguir este mestre espiritual. Por quê? Porque nós vamos dando liberação para a nossa consciência. E a nossa consciência vai interagindo com a consciência espiritual, porque os ensinamentos da verdade são ensinamentos vindos da consciência espiritual. Então nós vamos dando abertura a esses ensinamentos, nós vamos praticando as verdades, nós vamos estudando. Quando começamos a conhecer os princípios do caminho infinito, nós começamos a ler 1, 2, 3, 4 vezes o Caminho Infinito, que é o livro de Joel Goldsmith. Lemos 6 vezes o livro, fizemos algumas consultas terapêuticas para entender estes princípios espirituais deste estudo. E começamos a entrar a fundo dentro desses estudos, estudar, e começamos a gostar, e começamos a abrir, e começamos a aceitar a verdade. E aí começamos a introjetar estudos bíblicos, salmos, começamos a estudar os versículos, e a verdade ela vai começando a germinar e começando a virar uma semente. Viram como é passo a passo? Germinou, virou uma semente na consciência. E essa semente ela precisa ser regada, ela precisa ser colocada água nessa consciência todo dia. E o que é a água nessa semente? Meditação. As práticas, gente. As práticas de meditação são a água para regar este fruto, esta semente que vai virar um fruto em nossa consciência. E aí depois nós podemos manifestar este fruto para muitas e muitas e muitas pessoas. Mas primeiro a gente tem que cuidar deste Cristo. Este Cristo ele nasce numa manjedoura, ele nasce num estábulo, ele nasce separado de muita gente, separado dos seres humanos. Então precisamos cuidar ele internamente para colocar esta água, regar, tratar, cuidar, acalmar este Cristo em nós através das práticas, ir para dentro, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, né? Então habitar o esconderijo do Altíssimo todos os dias. Não há mal, não há pecado, não há carência, não há falta para aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Então, por quê? Porque nós estamos em contato direto com esta semente, nós estamos cuidando desta semente em nós. Então, a partir do momento que a gente vai cuidando desta semente, vai regando, colocando água, cuidando da terra, e a terra, ela gera frutos, essa terra é fértil, porque essa terra, gente, é os nossos pensamentos. A água é a meditação, que é o contato com o Espírito. Então tudo é uma alquimia que vai acontecendo passo a passo em nossa vida. É uma alquimia consciencial,
a calcinátil, o fogo que vai queimando, a questão do sofrimento, a questão de não entender como que as coisas funcionam, por que que eu vivo neste sofrimento e por que que o mundo é assim. Então nós vamos passo a passo dentro desta vida aqui, estudando, meditando, conhecendo a verdade, filtrando informações, mas o principal, gente, é voltarmos para nós mesmos, pesquisar sobre nós. Não acreditem nisto que eu estou dizendo para vocês aqui, acreditem em vocês, vão para dentro dos seus próprios espíritos, dentro dos seus esconderijos, dentro do esconderijo do Altíssimo, esconderijo do Pai, que é para dentro. E aí vocês vão começar a entender, começar a olhar que os pensamentos eles vêm, porque eles são pensamentos deste mundo aqui onde nós habitamos. E os problemas da vida humana vão persistir e aumentar cada dia e cada dia mais. Por quê? Porque nós estamos saindo em consciência, elevando o nosso nível de consciência. E é por isso que os problemas eles vão vindo, e vindo, e vindo. Para quê? Para aumentar a nossa faculdade da alma. Ou seja, discernimento espiritual. Então ficamos por aqui com mais este vídeo. Vamos entrar no capítulo 2 agora no próximo vídeo, tá, gente? E lembrando, né, que eu vou deixar aqui abaixo o link do grupo informativo da classe de estudo da consciência infinita, tá? Então, dentro desta classe, esta classe é paga, tá? Já vou avisar aqui que esta classe é paga, tá? Mensalmente tem um valor X estipulado mensalmente, que entrando no grupo vocês vão saber, mandando um WhatsApp lá no privado, vocês vão saber o valor desta aula. Então não é um valor exorbitante, é um valor que todos podem pagar, é lançar os seus pães às águas para estudar com a gente lá dentro desta classe maravilhosa, onde nós estamos estudando, né, a construção básica do universo, a mecânica quântica, e aí nós vamos avançando nas teorias quânticas, relacionando a vida cotidiana, o que realmente acontece, né, dentro destes experimentos quânticos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A paz do Cristo a todos. E tenham um bom dia.